A linha Compact da Sony sempre foi conhecida pela boa autonomia de bateria frente a outros flagships, muito por causa da tela de menor resolução e também do ótimo gerenciamento feito pela empresa em seu software, na interface customizada do Android. Depois de um bom tempo, o Xperia XZ2 Compact finalmente está no Brasil, trazendo de volta essa linha, e a gente vai poder ver agora se ele mantém a fama de seus antecessores de ter uma boa autonomia, já que a gente viu que em desempenho, pelo menos, esse carinha aqui não decepciona. Aos que não sabem, o Xperia XZ2 Compact tem uma bateria de 2.870 mAh, o que é abaixo do que a maioria dos flagships entrega. Isso é justificado pela tela de 5 polegadas e um corpinho que é menor do que o do iPhone 8, mas muita gente questiona a sua grande espessura de 12,1 mm, então vamos ver como ele se sai. A Sony continua com a triste política de entregar carregadores bem fracos com seus modelos topo de linha, sendo o Xperia XZ2 Compact acompanhado de um acessório com saída de apenas 7,5 watts, enquanto os rivais chegam a entregar o dobro disso. Por isso, não é nenhuma surpresa que o Xperia XZ2 Compact demore aí um bocado a preencher seus nem tão grandes assim 2.870 mAh, conseguindo algo em torno de 63% depois de 1 hora conectado à tomada e precisando de cerca de 2 horas e 40 minutos para preencher totalmente a bateria. Começamos os testes de consumo vendo quanto tempo o Xperia XZ2 Compact aguenta reproduzir vídeos offline na MX Player, sendo rodado um vídeo em Full HD em loop no aparelho com o brilho da tela regulado para 200 lux, o que no caso do aparelho da Sony é algo em torno de 50% da barra de brilho. Como ele tem tela 18:9, tivemos que dar um pequeno zoom no vídeo para que ele ocupasse toda a área da tela, algo que você vai precisar fazer com bastante frequência caso escolha um aparelho com proporção diferente da 16:9. Se você for do tipo que assiste muita coisa no smartphone, o Xperia XZ2 Compact pode acabar te deixando na mão, já que o flagship da Sony ficou bem abaixo do que conseguiram outros modelos como o Galaxy S9, Galaxy S8 e até o próprio Xperia XZ1. Ele marcou as mesmas 8 horas e 42 minutos que tivemos no iPhone 8, que tem tela menor e de resolução mais baixa, mas bateria 1000 mAh mais fraca. No teste de gravação de vídeos, o Xperia XZ2 Compact é colocado para registrar takes em Full HD conforme a memória do aparelho e o app de câmera permitem. Escolhemos essa resolução como padrão dos testes por ser possível adotá-la mesmo em modelos mais básicos, e assim a gente tem um parâmetro melhor para comparar vários aparelhos. Infelizmente, o tempo por aqui não foi dos mais animadores, ficando abaixo de praticamente todos os flagships que testamos nos últimos meses. Com um total de 3 horas e 29 minutos de gravação de vídeos, o Xperia XZ2 Compact figura nas últimas posições de nosso ranking, superando apenas modelos como o Pixel 2 XL, o Essential Phone e o iPhone 6S. Seguindo para o teste de videochamadas, continuamos usando o Skype com conexão Wi-Fi, o que nos dá maior confiabilidade e estabilidade. Novamente, o Xperia XZ2 Compact se mostrou uma opção bem mediana em termos de autonomia, isso para não dizer ruim, superando apenas flagships como o iPhone SE e iPhone 6S, e ficando atrás de muitos outros modelos, tanto da Sony quanto de rivais. Com um tempo aí total de 3 horas e 12 minutos, será muito provável que você precise correr até uma tomada antes do final do dia, caso passe alguns minutos de videochamadas com alguém, seja por motivos pessoais ou profissionais. Fechamos essa parte de nossos testes com as chamadas de voz, onde fazemos várias ligações para a operadora até que a bateria se esgote completamente. Por aqui, alternamos momentos de tela acesa e apagada e do viva voz ligado e desligado, buscando entregar algo mais próximo possível do que você terá no mundo real. Nesse teste, enfim tivemos um resultado minimamente aceitável, apesar de ainda ser um valor abaixo do que grande parte dos rivais alcançaram. Com 13 horas e 44 minutos de tempo total de chamadas, o Xperia XZ2 Compact fica à frente de modelos como iPhone 7 Plus e Xperia XZ, mas ainda perde para Xperia XZ1, Galaxy S9, iPhone 8 e por aí vai. Isso demonstra que se você for do tipo que faz uma ou outra ligação durante o dia, você não deve sentir um impacto tão grande da autonomia, mas se pretende ficar pendurado no telefone por várias horas falando com alguém, é bom ter uma tomada por perto. Como muita gente passa um bom tempo jogando no smartphone, sendo a categoria de gamers mobile a que mais cresceu nos últimos anos, separamos também um teste de consumo com vários títulos diferentes, de várias complexidades, para ver como o aparelho se sai. Como sempre, usamos o Game Bench para ajudar nessa tarefa, e se você quiser dar uma conferida no app, que é grátis e não precisa de root, é só dar uma olhada no link que vai estar no final da descrição. Seguindo para os jogos, no Asphalt 8 tivemos uma média de 6 horas e 36 minutos de autonomia, algo que caiu para apenas 3 horas e 48 minutos no Modern Combat 5. No Injustice 2 a média também foi baixa, com 3 horas e meia, enquanto no Vainglory ela aumentou um pouco para 4 horas e 24 minutos, o que é algo até razoável, já que o jogo demanda conexão constante com a internet. O Subway Surfers teve autonomia de 4 horas, de acordo com o Game Bench, e o Clash Royale viu sua média ficando em 4 horas e 48 minutos, o que também é um tempo até razoável, apesar de nada impressionante. Atendendo a pedidos, testamos também o PUBG Mobile, que teve autonomia média de 3 horas, dando carga suficiente para que você jogue uma ou duas partidas sem ficar sem bateria antes do final do dia. Desconsiderando o jogo da Tencent, que não faz parte da nossa lista padrão, tivemos aí uma média de 4 horas e meia de jogatina no Xperia XZ2 Compact. Isso coloca o aparelho mais ou menos no mesmo nível do Xperia XZ Premium e o iPhone 8, e infelizmente isso não é um elogio.
O Xperia XZ2 Compact infelizmente não honra a fama de seus antecessores, apresentando autonomia bem mediana e que possivelmente deixará boa parte dos usuários na mão antes do final do dia, principalmente aqueles que têm um padrão de uso aí mais intenso, que é justamente o tipo que, em teoria, se espera que compre um modelo com hardware mais potente, no caso do flagship. Claro, se você quiser apenas olhar seus e-mails de vez em quando, acessar redes sociais e assistir um outro vídeo no YouTube no intervalo do almoço, ele deve chegar até o final do dia sem grandes problemas, mas é bom levar o carregador na mochila para uma eventual emergência. Por falar no carregador, a Sony mais uma vez decepciona ao entregar um acessório bem lento para um aparelho consideravelmente caro, sendo necessário adquirir separadamente o carregador turbo caso deseje passar menos tempo preso à tomada. Como sempre, faremos ainda um teste de uso em tempo real com o Xperia XZ2 Compact, que você pode conferir clicando no card que aparecer aqui em cima ou no link que vai estar na descrição. As vendas do aparelho começam no próximo dia 6 de junho, mas já é possível encontrá-lo em pré-venda no site da Sony por algo em torno de R$3.000 para pagamento à vista. Não esquece de deixar seu like se ainda não fez isso, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. E aproveita e comenta aí embaixo o que achou da autonomia do Xperia XZ2 Compact. Eu sou o Awesome, manter a produto do celular e vou ficando por aqui. Até a próxima!